Eu queria que você se atentasse a três narrativas no livro de Atos que vão nos mostrar como ocorreu a conversão de Saulo, depois conhecido como apóstolo Paulo, que está lá em Atos 9, Atos 22 e agora em Atos 26. Em Atos 26 é ele mesmo narrando a sua experiência de mudança de vida. E é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Ele está narrando sobre como uma mudança de vida acontece, como aconteceu na vida dele. Atos 26, do verso 1 ao verso 18, diz: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormemente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, e se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita pelos nossos pais, a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ao rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim eu procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei a muitos dos santos nas prisões, e contra estes eu dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Com esses intuitos eu parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te de todo o povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para que lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, que como naquele dia Teu Espírito Santo visitou Saulo, Deus, a caminho de Damasco, que o Senhor nos visite aqui nessa tarde em nome de Jesus. E nos visita, Deus, para compreendermos a obra que o Senhor tem em nossas vidas, ó Pai. Visita-nos, ó Pai, para que a gente compreenda, Deus, a plenitude de tudo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, se tem alguém que tem vivido uma espiritualidade morna, passiva, que seja uma noite de o Senhor trazer fervor ao coração do Teu filho e da Tua filha novamente, ó Pai. Que seja uma noite, Deus, do Senhor abrir e expandir a nossa consciência para compreender, ó Deus, o que o Senhor quer fazer em nós. Por isso, Deus, o nosso coração esteja aberto para o Senhor, que toda distração, Deus, agora vá embora, e que a nossa mente, Deus, se volte para a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. É necessário que você entenda o contexto aqui dessa conversão de Saulo. Nós precisamos compreender todo o contexto. Ele começa narrando que desde o princípio ele foi criado entre os judeus, e ele vai narrando que ele era um judeu de uma seita farisaica, e ele diz que é uma seita radical. Ele diz: eu cresci nessa seita, e ele então vai narrando a sua conversão. Por que ele está narrando a sua conversão? Você precisa entender todo o contexto. Aqui ele já está convertido, ele é cristão, ele depositou a fé dele em Jesus, só que ele está preso. Ele está preso já faz 2 anos na cidade de Cesareia, porque os judeus querem matá-lo,
por causa da sua conversão, por causa da sua mudança de vida. A mudança de vida incomoda as pessoas. Quando você muda de vida, isso incomoda o status quo. Quando você muda de vida, isso incomoda com quem você convive, o teu meio social, porque a mudança traz impactos. E é isso que Paulo está sendo julgado por causa da mudança da vida dele, porque ele era um judeu da ordem farisaica que perseguia cristãos. E aí vale a pena você entender isso. Ele estava perseguindo os cristãos, ele fazia parte de um grupo chamado Supremo Tribunal Judaico, que também é conhecido como Sinédrio. Então, só para você entender mais ou menos, hoje nós não temos Supremo Tribunal Federal. Todas as causas que não são julgadas em primeira, segunda e terceira instância, elas vão para o Supremo. Então, quem decide, legalmente falando, é o Supremo Tribunal como última instância. A última instância religiosa, lei e moral em Israel, ali, naquele momento, era o Sinédrio. E era esse grupo de fariseus radicais que julgavam a vida moral dos outros. Se está vivendo de acordo com a lei? Não, deixa eu ver se está vivendo de acordo com a lei. Está interpretando a lei da maneira certa? Está aplicando a lei da maneira certa? Então era assim que esse Supremo Tribunal judaico agia. E Paulo, eu só quero que você entenda, Saulo ainda, ele almejava ser um ministro, ele almejava ser, um líder, ele almejava ser um rabi desse sinédrio. Essa era a ideia dele, chegar nesse posto. Ele foi preparado a vida inteira para chegar nesse lugar. E é nessa situação que então ele se converte, e ele então vai narrar a sua conversão e como que se deu. E quando os judeus o prendem, os judeus querem matá-lo. E quando os judeus querem matá-lo, ele reivindica a sua dupla cidadania. Ele era judeu, mas ele era também romano. Então o romano não podia ser julgado assim aleatoriamente, o sinédrio pegar e matá-lo e apedrejá-lo como matou Estevão. Porque ele é romano, cidadão romano tem prerrogativas aonde o julgamento feito com ele, para ele, é diferente de qualquer outro. Ele tem que ser levado a Roma, e quem vai julgar ele não é qualquer líder regional, não é qualquer líder de qualquer cidade, mas ele, para ser julgado, ele teria que ser levado a Roma, aonde César, o imperador, é que julgaria a causa dele, porque um cidadão romano tinha esse direito. Ele reivindica, na hora que ele percebe que os judeus querem matá-lo, ele reivindica: eu sou cidadão romano, vocês vão colocar a mão em mim? E diz que os soldados romanos até ficaram assustados, então levam ele para Cesareia. Só que ali há uma troca de governo, e é por isso, você imagina, assim como o sistema brasileiro é lento, alguém fica esperando 2 anos para um julgamento, não era diferente há 2000 anos em Roma, tá bom? Ele foi levado para Cesareia, troca o governo, e aí quando troca ali o governador local, ele continua esperando que entrou outro governador, e ele está esperando alguém fazer uma carta e enviar para Roma, para ele ser direcionado para Roma para ser julgado então. Nesse processo, nós chegamos aqui no texto aonde nós estamos agora, Atos capítulo 26, aonde chega nesse tempo agora, um rei naquela região chamado rei Agripa, é um dos descendentes de Herodes, lá do tempo de Jesus. Ele é um dos descendentes de Herodes, e esse rei Agripa, ele tinha conhecimento judaico, ele tinha conhecimento acerca da lei. E então o governador chama ele para dar um parecer também, uma opinião sobre a situação de Saulo, e Saulo começa a narrar a mudança da sua vida, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Alguns ensinamentos que eu quero tirar para tu e para a minha vida aqui, que nós aprendemos com Saulo, quando ele dá esse testemunho sobre a mudança de vida dele. O primeiro ensinamento que nós podemos aprender é que a mudança de vida, ela acontece no encontro com Deus. Eu vou repetir, é simples e básico. A mudança de vida, ela só se dá no encontro com Deus. Por que eu estou falando isso? No versículo 4, ele fala de toda a infância e a mocidade dele. E ele diz: quanto à minha vida e mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos aqui me conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Ele cresceu na religião, ele cresceu sendo um religioso. Só para você entender todo o contexto, quando ele fala da mocidade dele. A gente acabou de enviar as nossas criancinhas para a classe, para ouvir, para serem ministradas, para terem um culto infantil delas. Uma criança, onde um menino estava sendo preparado para caminhar-se para o Supremo Tribunal Judaico, ou para o Sinédrio, aos 7 anos de idade, ele já sabia o Pentateuco de cor. Nós estamos falando de Saulo, com 7 anos de idade, já sabe os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Dos 7 aos 14 anos, sabe o que acontece? Ele agora vai ser ensinado os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos.
Aos 14 anos de idade, esse Saulo, que fala da mocidade, que todo mundo conhecia ele, aos 14 anos de idade, ele sabe o Antigo Testamento de cor. Sabe o que é isso? Ele sabe todo o AT de cor. E não bastasse isso, aos 14 anos, o pai dele tira ele da cidade, que ele era de Tarso, leva ele para uma cidade de Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele vai ser instruído agora por um líder farisaico do Sinédrio, que era o maior líder do Sinédrio, Gamaliel. E ele diz, eu fui ensinado, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Ele cresce aos pés de Gamaliel, de 14 anos para frente, agora o pai dele deixa ele ali, porque ele vai ser treinado para ser um fariseu. E ele se torna um fariseu radical, ele se torna um fariseu, de fato fanático. Ele mesmo cita, não sei se você percebeu, mas ele não cita o farisaísmo simplesmente como um grupo religioso. Ele diz e chama o farisaísmo de seita. Ele diz, eles eram uma seita. Eu fazia parte dessa seita, eu fazia parte desse grupo. Por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque religião não muda a vida de ninguém. Religião não muda a vida de ninguém, seita não muda a vida de ninguém, doutrina sem Deus não muda a vida de ninguém, conhecimento não muda a vida de ninguém. Se Deus não estiver presente, são só apenas questões humanas, são apenas filosofias humanas, nada disso muda. Eu só quero que você entenda, além de tudo isso, Saulo aqui, ele falava 4 línguas, ele era um poliglota, ele falava hebraico, aramaico, grego e latim. Aonde esse homem ia, ele sabia conversar com as pessoas, ele tinha um conhecimento profundo. Conhecimento não muda caráter, conhecimento não muda comportamento, conhecimento pode às vezes ser uma teoria vazia, sabe? Nós precisamos entender que o conhecimento, ele traz uma capacidade intelectual, mas ele não muda o teu caráter, porque a única forma do nosso caráter ser mudado, a única forma do nosso comportamento ser impactado e redirecionado, é no encontro com Deus. E ele mostrou todo o passado dele. Todo mundo me conhecia aqui, eu era dessa seita, eu era fariseu, todo mundo sabia quem era ele, sabe por quê? Porque ele se tornou alguém que se destacou no meio de todos. Ele era um dos mais inteligentes do Sinédrio, ele era tão inteligente que ele começou a pensar da seguinte forma, ele se via como um religioso fanático, e o religioso fanático, ele começa a se achar como o salvador do povo de Israel. Eu quero só para você entender, eu estava lendo um livro, e o autor, ele estava falando sobre isso. Saulo se acha como alguém que vai exterminar, não é, agora o cristianismo. Ele vai atrás, ele diz, eu fui em várias cidades para perseguir essas pessoas, porque ele achava que isso era uma heresia. Ele tinha o conhecimento do Antigo Testamento, mas não conseguia perceber que o Messias tinha sido prometido. Ele tinha o AT na mão, mas não tinha conseguido compreender que todo o Antigo Testamento prefigurava a vinda de Jesus. De manhã nós falamos isso daqui na Escola Bíblica Dominical. Todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, sabe? Tudo prefigura a vinda de Jesus. Ele sabia de tudo, mas não tinha capacidade de enxergar. Porque religião não salva, religião não muda. E é isso que a gente vai enxergar. E por que eu estou fazendo essa comparação? Hoje nós estamos em dias que o que estão oferecendo como mudança não é religião. O que estão oferecendo como mudança em nossos dias, eu estava lendo agora à tarde, eu não sei se vocês chegaram a ler, que o que mais cresce no Brasil são gurus de mudança de comportamento. Você abre teu Instagram, você abre seu Facebook, você abre seu YouTube, provavelmente você vai receber uma mensagem, você quer mudar a sua vida em 3 dias? Você quer se tornar um grande empresário? Você quer ganhar R$1 milhão em 1 ano? É essas propagandas ou não são? É a mesma coisa, como se mudança fosse um pacote que você compra e muda. E as pessoas, infelizmente, por causa da ignorância, caem nessas situações, e está dizendo lá no site, que os que mais enriquecem hoje, quem vendem cursos de mudança de vida. E as pessoas entram nisso como se aquele pacote fosse mudar a tua vida. Não. Às vezes você vai adquirir um conhecimento que vai te startar um pensamento diferente, mas não é capaz de mudar você. Não é capaz de mudar quem você é, não é capaz de mudar a sua mentalidade, porque isso a gente só pode encontrar no encontro com Deus. Isso a gente só pode experimentar no encontro com Deus. O que é que mudou ele então? Ele mesmo descreve. Ele descreve o passado e descreve o depois. O que é que mudou ele? Do versículo 11 ao versículo 15, ele diz, muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando, blasfemar os cristãos.
e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco. Olha o que ele está dizendo. Eu era um fanático, e com o intuito de perseguir cristão, eu peguei as cartas do Sinédrio, do Supremo Tribunal, e fui para Damasco. Fui com o intuito de perseguir, pegar esse povo, levar de volta, e ali ajudar eles a serem condenados. Mas ele diz no versículo 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A mudança de Saulo acontece no encontro com Jesus. É no encontro com Jesus que a nossa vida passa a mudar. É no encontro com Jesus que nós mudamos quem somos, nosso comportamento, nossa mente. A religião judaica, farisaica, a seita que ele participava, não foi capaz de mudar ele. Pelo contrário, ela o tornou um homem fanático e mau, um homem truculento. Hernandes Dias Lopes vai dizer que ele era, um sujeito que ficava calculando e pensando maneiras de pegar os cristãos. Ele perseguia psicologicamente. Você percebeu o que ele fala? Ele diz: eu levei alguns a blasfemar. Ele impunha uma pressão moral, uma pressão psicológica na vida das pessoas, até que elas blasfemassem contra Jesus. Ele perseguia elas de tal forma que ele levava elas ao sinédrio, e ele também diz aqui que ele votava para essas pessoas serem mortas. Era esse. Então perceba, a religião não mudou ele. A religião, na verdade, tornou um ser fanático, maldoso, moralista, que acusava a vida das pessoas. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, aí você agora passa a conhecer Paulo, um novo homem transformado. O que derrubava os outros é derrubado. Ele fala isso. Nós estávamos indo, eu vi uma luz e todos nós caímos, e eu ouvi uma voz, e somente ele ouviu essa voz. E a voz é: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E é interessante porque Jesus não fala somente isso, mas se você não se atentou, Jesus diz o seguinte: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Alguns estudiosos vão dizer que o que Jesus estava falando é: você está resistindo a mim. Com os meus aguilhões, eu já estou, me revelando para você há tempos. Mas você está se endurecendo, você está resistindo. Chegou o momento de parar de resistir. Ele estava resistindo no sentido de ouvir essa mensagem. Que mensagem era essa que ele estava resistindo? Ele ouviu pela primeira vez Estevão. Ele estava lá quando Estevão, o diácono, foi morto e apedrejado. Diz que ele segurou a capa da turma. Estevão fez uma pregação sobre o plano de redenção, e Estevão, na hora da morte dele, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos, e ele disse que ele estava vendo Jesus à destra de Deus. Ele tinha ouvido a mensagem de que Jesus é o Cristo ressurreto, que ele veio e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, mas ele não acreditava nisso. É isso que Jesus está dizendo. Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Você resistiu, agora chegou o momento dos teus olhos se abrir. Eu estou abrindo os teus olhos para você compreender aquilo que você, na tua ignorância, não compreendeu até o presente momento. Paulo resistiu à mensagem de um Deus encarnado que veio e morreu pelos nossos pecados. Paulo resistiu a essa mensagem. Mas louvado seja Deus, que quando Jesus se revela para nós, Ele mesmo tira as escamas dos nossos olhos. O Espírito Santo nos abre o entendimento, a gente passa a compreender a obra redentora de Deus sobre a nossa vida. Paulo então perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A ignorância fazia Paulo perseguir a quem ele na verdade tinha que servir. A ignorância fazia com que Paulo perseguisse a quem ele tinha que estar incentivando e trabalhando junto com os cristãos. O encontro com Deus é o que muda a gente. Ele já havia tido outras oportunidades, mas só no encontro com Jesus que a nossa vida é mudada. O encontro com Deus, aí nós precisamos entender, ele acontece para algumas pessoas de maneira, numa pregação, ele acontece num acampamento, ele acontece no momento da sua conversão. Eu sempre falo sobre isso daqui. O meu foi aos 6 anos de idade no acampamento Manaim. Eu estava confundindo, sempre falando que era minha tia Mirna Tistela, falou para mim: não, sou eu que te levei, não é? Mas que bom, não é? Se foi a tia Mirna Tistela, alguém me levou, não é? Aquele dia
Foi o dia que eu aceitei Jesus, isso está claro para mim. Foi o dia ali da minha conversão. Algumas pessoas não têm um dia, porque aconteceram num processo. Foram sendo levados por algum amigo, alguma amiga, começaram a frequentar a igreja, começaram a entender o evangelho, começaram a ir numa célula, começaram a ouvir sobre Jesus, começaram então a ter essa compreensão, e foi acontecendo num processo. Só que entenda uma coisa, depois que você se encontra com Jesus, a mudança ela é contínua, ela não para. É por isso que o Guilherme leu na introdução, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Essa obra não se findou no momento que você entregou a vida a Jesus, essa obra não se findou na hora que você se batizou. Daqui 2 domingos nós vamos batizar uma nova turma aqui. Não, essa obra não se findou, o processo de mudança não se encerra aqui, nessa vida terrena, sabe, depois do batismo, depois, sabe, de você mostrar para a igreja, simbolicamente, e através desse ato externo, que você faz parte da família de Deus. Não muda, não cessa, você continua sendo trabalhado, você continua sendo lapidado, transformado, porque não se finda aqui nessa vida. Então o encontro com Jesus trouxe a Saulo a clareza de que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele é quem haveria de vir, morrer e padecer pelos nossos pecados e ressuscitar ao 3º dia. Isso abre os olhos dele. Quando ele compreende isso, o processo de mudança dele não acabou ali na conversão. Depois, se você conhece, você pode ler Atos 9, que vai narrar melhor dessa parte. Atos 9, ele é levado para Damasco. Lá em Damasco, Deus manda um homem chamado Ananias, que também já tinha se convertido. O homem vai lá, ora com ele. Ananias, a princípio, fica até com medo. Fala: Senhor, mas esse homem está perseguindo todo mundo, o Senhor quer que eu vá lá mesmo? Ele está causando tanto mal aqui para nós. Mas Ananias vai e Deus fala: eu tenho uma obra na vida dele, então vá, fala com ele. Ananias vai, fala com ele, os olhos se abrem, ele então compreende. Ananias ali já tira todas as suas dúvidas, ele é batizado, ele fica tão empolgado que ele começa a pregar ali em Damasco. Mas depois da pregação de Damasco, o povo da cidade quer matar ele tem que descer pelo um cesto, sair fugido da cidade. Ele sai fugido da cidade. E algumas pessoas acham que depois ele foi para Jerusalém. Não, ele não foi para Jerusalém. Sabe o que acontece? Depois ele vai para a Arábia. Ele mesmo vai dizer isso na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. E lá na Arábia ele ficou por 3 anos. A Arábia é a região onde está acontecendo ali, próximo à guerra, onde nós estamos enxergando ali. Fica próximo do Egito, o Monte Sinai. É ali, então, ele se dirige ali para a Arábia, e naquela região, olha o que ele vai declarar, que ele teve uma experiência com Jesus. Acabamos de ler ele relatando isso em Atos 26, agora em Gálatas 1, 11 e 12, olha o que ele relata para a igreja. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Jesus não parou de se revelar para ele foi para a Arábia, e tudo que nós temos de conteúdo, ele está dizendo: eu não recebi isso de revelação humana, não. Quem revelou para mim foi o próprio Senhor Jesus. Jesus continuou se revelando para ele, ensinando ele, instruindo ele, mudando quem ele é. O que eu estou querendo dizer? Eu não sei quando você se converteu, se foi num dia, se foi num processo, mas eu sei de uma coisa: aquele que começou a boa obra, ele há de completar isso em nós. Ele vai continuar tratando a gente, ele vai continuar falando com a gente, ele vai continuar nos ensinando, enquanto nós estivermos aqui. Porque Jesus, ele é o verbo encarnado. Então nós precisamos também ter a compreensão, por que ele se revelou para Paulo? Nós não tínhamos o Novo Testamento, tá bom, irmãos? Ele está se revelando para ensinar e para instruir a Paulo, que agora vai escrever grande parte do Novo Testamento. Agora, como é que Jesus continua se revelando para nós? Por meio da sua palavra, por meio da sua própria palavra, que ele vai continuar falando conosco, corrigindo a gente, exortando a gente, nos instruindo, nos edificando. É por meio da palavra dele. Então, toda vez que a gente se encontrar com Deus, nós vamos ser transformados, nós vamos ser mudados. E aí a questão é: você está se encontrando com Deus, ou você tem praticado religiosidade? Porque quando você se encontra com Deus, você começa a perceber que você já não é mais quem você era. Eu estava, na hora que preparando a mensagem, eu estava pensando sobre isso, sobre os diversos encontros com Deus que eu tive ao longo da minha vida. Eu acabei de falar para vocês aos 6 anos de idade. Eu me lembro de um outro encontro aos 15 anos, quando eu senti o chamado pastoral. Eu me lembro de outros encontros quando eu assumi a igreja, sabe, de como Deus abriu a minha mente. Eu estava pensando sobre isso. Eu me lembro que o Giovanni me convidou para ir num congresso chamado Inspire, em São José dos Campos. E quando eu cheguei lá, o pastorzão disse o seguinte:
Aqui toda pregação a gente compartilha, aqui tudo que a gente faz, a gente dá um para o outro aqui, material de célula. Irmãos, fazia 4 anos que eu estava pastoreando no jardim, e pensa num homem metódico, tudo eu digitava, eu tinha lá pregações desde 2010, estudos de escola bíblica dominical, tudo que eu escrevia estava lá. E eu lembro que o Giovanni falava assim: rapaz, me dá as tuas pregações. E eu falava: que me dá as tuas pregações, rapaz? Passei 4 anos trabalhando para fazer esse negócio aqui. E eu lembro que quando eu fui lá, o pastorzão falou assim: tudo que Deus nos dá, na verdade é dele mesmo, é do reino, não é de vocês. Irmãos, eu voltei de lá, sabe, porque foi um encontro que eu tive com Deus, que me conscientizou de deixar de ser um pastor imaturo, infantil, pequeno, achando que alguma coisa é minha. Não, tudo é dele. Até quando eu faço uma boa pregação, não é minha, foi ele mesmo que revelou para mim. Até quando um bom estudo é dado, foi ele que deu. E aí eu falei: Giovanni, toma tudo, leva tudo, não é? Dei tudo para ele. E sabe o que aconteceu? Eu lembro até hoje. Eu comecei a colocar as pregações na internet. Um dia me liga uma senhora, e a senhora falando um português enrolado, eu não entendia nada que ela estava falando. E ela falava rápido, eu falei para ela: a senhora pode falar um pouco mais devagar? Não estou entendendo. Ela falou: porque eu estou falando português de Portugal. E ela estava me ligando de Lisboa, dizendo: eu tenho visto os seus estudos, eu queria saber se você me autoriza a usar aqui na Igreja Batista de Lisboa. Eu falei: claro. Quando a gente compreende o que Deus quer fazer e pode fazer através de nós, a gente muda. A gente deixa de ser ignorante, a gente deixa de ser imaturo. E aí eu fiquei pensando em várias outras áreas da minha vida. Quando a gente casa, a gente é imaturo demais, é ou não é? Nossa, irmãos, qualquer coisinha faz biquinho. Fica 3 dias, um esperando voltar para se relacionar com o outro. Aquela imaturidade. Irmãos, quanto mais eu fui conhecendo, Efésios capítulo 5, que eu tenho que ser, como Jesus é o cabeça da igreja, eu tenho que ser o cabeça da minha casa, eu parei de agir de maneira infantil, eu entendi que na verdade eu tenho que exercer um amor sacrificial. E aí tem homem que às vezes é tudo mimimi. Não, mas ela não fez isso para mim. Você é o cabeça, querido, quem sofre é o homem mesmo. Quem foi para a cruz é Jesus. Então para, sabe, de chorar, cresce, amadurece, seja um homem na sua casa, seja como Jesus. Não foi a igreja que morreu por Jesus, foi Jesus que morreu pela igreja. É o homem que é o cabeça da casa, é o homem que sofre, é o homem que vive o amor sacrificial. Eu cresci, eu deixei de ser menino, e eu comecei a agir como homem. Por quê? Porque eu tive encontro com Deus em Efésios 5. Quando você vai tendo encontros com Deus na palavra, você cresce. Você deixa de ser infantil, você deixa de ser imaturo, você amadurece. Você então passa a viver o que Deus tem para você. Sabe o que eu encontro com Deus? O encontro com Deus é com a sua palavra, é você começar a viver tudo que Ele tem. Porque às vezes você só conhece, mas você não coloca em prática. Você precisa ter um encontro, quando fizer uma devocional, você precisa, quando ouvir uma mensagem, ter um encontro, e sair dali dizendo: Deus, eu quero viver isso. Saulo vai continuar tendo encontros, a vida dele vai continuar sendo transformada. E aí, chega no segundo ensinamento, a conversão. Então, a mudança de vida acontece no encontro, mas a conversão é o redirecionamento de uma vida voltada para Deus. Agora, todas as áreas nossas da vida precisam ser voltadas para Deus, todas as áreas. Não é só a vida espiritual, não é só 1h30 na igreja, não, tudo agora volta para Deus. Mudança de vida é tudo, é voltado para Deus. Do versículo 9 ao versículo 11, Paulo relata isso. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus. E assim procedi em Jerusalém, havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes. Eu encerrei muitos santos nas prisões, e contra esses eu dava até meu voto, quando matavam eles. Muitas vezes eu castiguei nas sinagogas, obrigava eles a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu vivia como eu achava que tinha que ser. Não sei se você se atentou, mas no versículo 9 ele diz isso. A mim parecia que eu tinha que fazer as coisas contra Jesus. Eu achava que era isso. Ele está dizendo: eu vivia como eu achava. Ei, até você ter um encontro com Jesus, você vivia como você achava. Agora não, agora você vive como Deus quer que você viva. O que você achava, as suas tradições familiares, a cultura secular, agora ela morreu, ela acabou. Agora você vive o plano que Deus tem para a sua vida. Você vive o novo de Deus. Conversão é isso. Ontem eu estava dando aula de profissão de fé aqui, para aqueles que vão se batizar. A conversão é mudança de caminho em todas as áreas da vida. A conversão não é mudar de religião. Tem muita gente que fala: você converteu, né? Você foi lá para a presbiteriana agora? Não entendeu ainda.
Na verdade, a pessoa se converteu porque se encontrou com Jesus. Alguém que ainda pensa religião não entendeu e não provou o encontro com Deus. Eu me converti, tive um encontro com Jesus. Ele mudou a minha vida. É por isso que eu não faço isso e aquilo outro. Não é igreja, não é religião, é um encontro com Jesus. O encontro com Jesus muda quem nós somos. John Wesley, ele dizia o seguinte: a conversão tira a gente do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós. A conversão tira a gente lá do mundo, mas a santificação, que é o que todos nós estamos nesse processo, ninguém aqui está pleno, ninguém está, todos nós estamos em santificação, e esse processo de santificação, sabe o que é? É tirar toda a sua carnalidade, é tirar tudo que está errado de você, e fazer você viver a vontade de Deus plena na sua vida. A santificação é um processo de purificação, a gente se converte, então, nossa vida é redirecionada em todas as áreas. E aí eu quero só parar para pensar com você. Vamos ver como que Deus redirecionou a área de Saulo, a vida dele em todas as áreas. Ele era um perseguidor, agora ele se torna alguém perseguido. Como é que alguém sai de uma condição de perseguidor para ser perseguido? Porque ele teve um encontro com Deus. Tudo foi mudado na vida dele. Ele era um acusador, agora ele prega a mensagem. Ele prendia, agora ele liberta as pessoas com o poder do Evangelho. O que se apoiava no seu conhecimento, agora ele diz que tudo que ele tinha provado, ele considerava como nada. Sabe por quê? Ele vivia na dependência de Deus. Tudo que ele tinha aprendido, tudo na vida de Paulo, agora é redirecionado. Sabe por quê? Não porque ele saiu do judaísmo para o cristianismo, mas porque ele se encontrou com Jesus. É o encontro com Jesus que faz isso. Ele redireciona: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa se relacionar com Jesus, porque quanto mais você se relacionar com Jesus, Jesus vai continuar redirecionando a tua vida até o fim. Jesus vai continuar redirecionando teu caráter até o fim. Jesus vai continuar te corrigindo até o fim. Jesus vai continuar, redirecionando o seu jeito de caminhar, sua postura, seu comportamento, seu jeito de pensar. Ele vai continuar redirecionando. Porque a obra que ele começou há de ser completada, como o pastor Guilherme falou. Não é uma obra que vai ficar pelo meio do caminho. Quantas obras a gente passa aqui na cidade e, por exemplo, nós falamos que compramos um terreno ali agora, né? E aí normalmente o povo fala assim: é lá naquele prédio que está parado faz uns 5 anos. É ou não é? Todo mundo sabe. Se eu falar assim: sabe onde tem um prédio parado ali, perto da olaria? Faz uns 5 anos que o negócio está parado. A obra que Deus começou em nós não fica parada, Ele há de completá-la. A mudança que Ele começou em nós vai ser completada. E a gente precisa entender que essa obra é de ter a tua e a minha imagem sendo forjada à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É essa mudança que Ele está fazendo em nós, na nossa vida. Um terceiro e último ensinamento que Saulo traz para nós, versículo 16 e 17, depois desse redirecionamento da vida dele, ele diz no versículo 16 e 17: mas levanta-te, firma sobre os teus pés. Jesus está dizendo para ele, porque foi para isso que eu te apareci, para te construir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Um terceiro e último ensinamento aqui que Saulo traz para nós sobre a mudança de vida, é que a mudança se dá no encontro com Deus. Além dessa mudança se dá nesse encontro com Deus, ela redireciona a nossa vida em todas as áreas, mas ele conclui dizendo o que Jesus falou para ele nesse encontro: eu te apareci, e tem um porquê eu te apareci, para te constituir ministro e para te constituir testemunha. Sabe o que Jesus estava fazendo com Saulo? É o que Jesus faz comigo, com você. A mudança de vida nos leva a viver com propósito. Se você se encontrou com Deus, se você teve a vida redirecionada por Deus, Deus vai te dar propósito. Você não está aqui aleatoriamente, você não está aqui simplesmente. Eu falei isso ontem, estava pregando ali na congregação da Barra. Você não está aqui só para viver uma vida de 60, 70, 80 anos, trabalhar, construir uma casa, ter bens, fazer ótimas viagens. Não, a sua vida não se resume só a isso.
Se ela se resume só a isso, você está vivendo uma vida miserável. Se ela se resume só a isso, você pode chegar à mesma conclusão que chegou a Salomão, é viver uma vida para correr atrás do vento. A vida não se resume só a construir, a trabalhar, a ter, a viajar. A vida não se resume só a isso. Thomas Carlyle, um escritor, vai dizer: um homem sem propósito é como um navio sem leme. Alguém que não tem propósito vive frustrado. Porque na hora que construiu a casa já não está satisfeito mais. Na hora que comprou o carro zero, o carro em 2 meses pagou tantos mil, já desvalorizou 10. Sabe, é uma vida que vai só dando angústia, frustração. Se não tem propósito, aquilo vai te consumindo. A sensação de não se ter propósito, ela é angustiante. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, agora ele passa a encontrar alegria, contentamento, satisfação. Porque o encontro com Jesus nos dá propósito. E o propósito que foi dado, está descrito. Jesus falou para ele: propósito nos dá primeiro o porquê. Jesus se revelou, mostrando para ele o porquê. Estava mostrando todo o Antigo Testamento. Ele era o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Era isso que Jesus estava mostrando para ele. Sabe, você está perseguindo, na verdade, quem você tinha que estar adorando. É isso que Jesus está mostrando. Você está perseguindo quem venceu a morte. Você está perseguindo quem venceu o pecado. Você está perseguindo e você não compreendeu quem eu sou. E Jesus revela para ele, tira as escamas dos olhos. Sabe por quê? Jesus está dando um porquê para ele. Te apareci para abrir os seus olhos. Atos 22, 14 e 15. Ele também fala um pouco da conversão dele. E olha o que ele diz. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz da sua própria boca. Ananias está dizendo: olha, Deus te escolheu, te predestinou. Você precisa entender uma coisa: se nós estamos aqui, é porque Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Nós não estamos aqui aleatoriamente, decidimos vir num culto. Não, Ele nos predestinou. Conhecê-lo é uma dádiva. Conhecê-lo é um presente que o Senhor deu para nós, de maneira gratuita. Nós precisamos entender isso, porque terás de ser minha testemunha diante dos homens, das quais coisas têm visto e ouvido. Paulo entendeu o porquê de tudo. Romanos 11, 36, pois dele para ele são todas as coisas. Agora ele entendeu o porquê da vida. Por que nós estamos aqui? Quem não consegue responder essa pergunta vive uma vida angustiante. Mas quem sabe o porquê está aqui, sabe, eu estou aqui por causa dele, por meio dele e para ele, é minha vida. Eu estou aqui por isso. Quando você entende isso, isso te dá uma causa para viver. O porquê nos dá causa. Atos 9:15, ele mesmo também vai dizer: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Ananias, quando questiona: Senhor, eu vou ou não vou? Deus fala: vai, porque eu o escolhi e ele tem uma causa, ele tem um propósito, ele vai pregar o meu nome entre os gentios, ele vai viver por mim. Quando a gente tem uma causa, a gente tem uma razão pela qual a gente vive. Pastor Martin Luther King que dizia isso: se você não tem uma causa pela qual você vive, se você não tem uma causa pela qual você morre, você não tem uma razão para viver. Quando você tem uma causa pela qual você morre, é a razão da tua vida. E Paulo entendeu isso. A razão da vida dele era Jesus, tanto é que várias vezes ele foi apedrejado em Listra. Apedrejaram ele na porta da cidade. Eu fico imaginando essa cena, toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando isso. Apedrejaram ele, os discípulos que estavam junto com ele, levanta ele, fala: Paulo, você está bem? Acharam que ele estava morto. Eles levantam ele fala assim: gente, me levanta. Eu fico imaginando, né, um pregador: eu só preguei o primeiro ponto ainda do sermão, falta 2, me leva lá dentro da cidade. Mas como? Eles acabaram de te apedrejar, quase te mataram. Não terminei de pregar aquilo que eu tinha que pregar nessa cidade. Ele é levado lá, ele continua e prega. Ele é açoitado, tudo que ele fez com os outros, agora ele vai sofrer. Ele vai ser apedrejado, ele vai ser açoitado, ele vai ser encarcerado, ele vai ser acusado injustamente. Mas ele faz tudo isso porque ele tem uma causa, e ele diz isso para os presbíteros de Éfeso, lá na cidade de Mileto, dizendo: irmãos, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi das mãos de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma causa, a causa da minha vida é Jesus. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual a causa da tua vida? Se a causa da tua vida for só
ter, consumir, você está vivendo uma vida pequena demais. Você está vivendo uma vida miserável. A causa da nossa vida é Jesus. Nós só estamos aqui por Ele. E aí, quando você compreende isso, você entende agora a tua missão. Quem tem um porquê, uma causa, tem uma missão. Aí você agora expande a tua consciência e passa a entender. Sabe onde você trabalha? Você não está lá por acaso, foi Ele que te colocou. Você vai conviver com pessoas que Ele está te colocando de maneira proposital para ser uma bênção na vida delas. Sabe tudo que você tem, todo o recurso que Deus disponibilizou para você, toda a potencialidade que Ele colocou nas tuas mãos, você vai ser usado. Você precisa entender agora o que fazer com isso. Se eu sei quem eu sou, minha vida é dele, foi criada por Ele, para Ele, isso me dá causa, eu vivo por Ele. E agora eu preciso saber o que eu faço com isso. Como é que eu vivo? Eu vivo uma vida onde eu compreendo, e o apóstolo Paulo é maravilhoso, porque em várias cartas dele, ele vai relatar como viver uma vida que a gente vai impactar a vida das outras pessoas. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. A gente vai ver em Colossenses 3,17, ele dizendo, tudo que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam como no nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo, tudo agora que vocês fazem, façam para Ele, façam em nome dEle. Se comer, comam em nome dEle. Se beber, bebam em nome dEle. Vivam uma vida para Ele. Ganhem uma consciência de que vocês agora não são mais de vocês. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A mudança de vida ela é contínua. E aí, eu estava conversando com uma pessoa, hoje depois da escola dominical, ela falou assim, mas e quando vier a vontade de fazer algo errado? Aí eu falei para ele, o Espírito Santo está dentro de você, e ele vai te lembrar que você não faz mais o que você quer, porque você já não tem mais autonomia, agora você é dele. Ele te comprou por um alto preço. Sua vida é dele, viva para ele. A gente precisa ganhar consciência disso. O culto acaba, mas nós saímos daqui, continuando oferecendo ao Senhor o nosso corpo, como falamos há 2 domingos atrás, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você já é convertido, quero chamar o louvor à frente. A pergunta é, qual tem sido suas obras? Você está cumprindo o propósito que Deus te colocou aqui para cumprir? Quais são os seus frutos? Porque o dia que nós nos apresentarmos diante dele, ele vai querer ver os frutos. Se você conheceu Cristo recentemente, ele tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Eu tenho essa boa notícia para te dar. Ele vai fazer isso em você. É só o começo do que Deus vai fazer em você e através de você. Entenda essa obra linda e maravilhosa dele. Mas se você já é cristão de longa data, lembre-se que você é uma obra inacabada. Ninguém aqui está pronto. Porque tem um tanto de crente achando que está pronto. E quando você acha que está pronto, você fica parado. Quando você acha que você está pronto, você então se fecha. Não, busque. Tenha sede. Nós cantamos isso durante os louvores do nosso culto. Nós queremos correr para a presença dele. E permanecer na presença dele. O porquê você está aqui, qual a causa pela qual você vive, e como você vive, irá implicar na sua missão. Pastor Rick Ryan, para concluir, vai dizer, o propósito sempre produz entusiasmo, nada traz mais vigor do que uma vida vivida com propósito. Isso é lindo. Quando a gente tem propósito, seja na alegria, ou seja na dificuldade, ou seja diante das provações, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito. Entenda isso. Há uma obra que Deus começou na sua vida. Há uma mudança que Ele está realizando em você. Mas você precisa desejar. Você precisa ansiar. Você precisa usufruir dos seus encontros com Deus, para que Ele continue tratando você. Nesse processo de santificação, eu falei isso no curso de profissão de fé ontem. Deus Pai, Ele vai nos ensinar.
Ele vai nos corrigir e nos exortar, porque um pai corrige o filho a quem ele ama. Mas Ele também te deixou um exemplo lindo de como viver uma vida que agrada a Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E o Espírito Santo, você não está sozinho nem órfão. Ele está dentro de mim e de você, e Ele nos fará lembrar das palavras do nosso Deus. Mas da tua parte deve haver uma cooperação, no sentido de querer e de ansiar a prosseguir para o alvo. Como Paulo declarou também aos irmãos de Filipos, dizendo: eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Avança, vai adiante. Deus quer fazer mais em você e através de você. Mas esqueça das coisas que para trás ficaram e agora avance e viva a mudança que Deus quer fazer em você, no seu ser e através de você, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Esse é o meu desejo.
Deus, cada vez que nós acordarmos, ó Pai, quando nós nos levantarmos, quando sairmos para fazer qualquer coisa, Deus, seja trabalhar, seja nossa vida social, seja, Deus, nossos hobbies, seja, Deus, para os nossos compromissos pessoais, seja nossa vida profissional, seja levar os nossos filhos para estudar, Deus, nós queremos oferecer a nossa vida ao Senhor. Deus, nós clamamos, Deus, nos enche com Teu Espírito Santo, trazendo toda a compreensão da obra maravilhosa e grandiosa que o Senhor começou em nós. Senhor, nos livra de viver uma vida, Deus, medíocre, nos livra de viver uma vida, Deus, na rotina, na correria, aonde a gente não se conscientiza do Teu reino e da Tua vontade. Pelo contrário, Deus, nós oramos como Teu Filho nos ensinou a orar nessa noite: venha o Teu reino e faça-se a Tua vontade na nossa vida, como ela é feita aí nos céus. Deus, cumpra o Teu querer em nós, cumpra, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu oro por aqueles que durante essa mensagem se sentiram, Deus, estagnados espiritualmente, que têm vivido uma vida espiritual passiva. Deus, desperta o Teu Filho, desperta a Tua filha em nome de Jesus, que ele saia daqui, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, de maneira fervorosa, querendo ter encontros com o Senhor, nos momentos devocionais, nos momentos, Deus, aonde ele vai estar ali, ó Pai, orando, tendo comunhão com o Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos que o Senhor caminhe conosco nessa nova semana que se inicia, nos guie, nos oriente, nos instrua. Senhor, continua trabalhando em nós aquilo que o Senhor já iniciou, continua nos confrontando, continua nos corrigindo. Há mazelas das nossas vidas, há erros, Deus, que às vezes as pessoas, ó Pai, se acostumaram. E em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração é que o Senhor faça o Teu filho e a Tua filha caírem em si e o leve à maturidade. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que têm vivido na infância, Deus, da vida espiritual, possam crescer e amadurecer para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós possamos nos tornar uma igreja madura, Deus, uma igreja que vive a Tua vontade, uma igreja, Deus, que tem o coração na Tua obra, uma igreja apaixonada em servir, uma igreja, Deus, que está apaixonada com o Senhor, ó Pai, pelo Senhor, pelo Teu reino, pela Tua obra, Deus, por tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Esse é o nosso anseio. Nós nos colocamos diante do Teu altar e clamamos: Senhor, nos conduza, vem conosco, abençoa, Deus, nossa família, abençoa nossa casa, nos livra de nós mesmos, nos livra, Deus, dessa cultura secular, nos livra, Deus, de cair na rotina. Pelo contrário, Deus, que a intimidade, Deus, e a prioridade da Tua presença seja algo que a gente busque todos os dias. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, que o amor, a alegria, a paz do Senhor seja presente dentro do nosso lar. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, e os direcionamentos e orientações do Espírito Santo de Deus sejam hoje e para todo sempre sobre cada filho e filha de Deus aqui presentes, espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço quem está ao seu lado. Vá na paz do Senhor.